Palmeiras já prepara uma data para fechar com o Nino e tem também a multa da Conmebol, um erro bobo aí que multou o Palmeiras. Tem também o Palmeiras batendo recorde, é uma informação muito importante financeira aí para o futuro do Palmeiras, e também cria da academia comendo a bola na Europa. Vamos falar de todos esses assuntos aqui para vocês. Hoje, terça-feira, feriadão, tem gente já trabalhando, tem gente com a perna pro alto, independente do que você estiver fazendo, cara. Já nos conhece? Já sabe o que você tem que fazer. Deixa aquele like no vídeo, por gentileza, que é muito importante pra gente. Fortalece o nosso trabalho, você vai receber os vídeos em primeira mão. É sempre muito importante. Você também interage aí, cara. Deixa os comentários se achou alguma notícia interessante e relevante. Comenta aí. Se você não é do comentário, deixa só um eito aqui, um avante palestra, que já é muito válido pra gente também, fechado? Você que não nos conhece, muito prazer, eu sou Bruno Ramos. Esse cara aqui do meu lado é o Erlan Dias e todo santo dia tem vídeos sobre Palmeiras, futebol, feito de maneira muito leve, com resenha, com entretenimento, que é assim que o futebol tem que ser, tá? Fica até o final do vídeo, não deixa o seu like por pena não, fica até o final do vídeo. Aí sim, se você curtir, você deixa o teu like e se inscreve no canal. E vamos junto, que eu garanto que você vai curtir, porque hoje tem muita informação. Tem o Vitor Reis calando a Europa e metendo uma aula contra o Barcelona. Irmão, o Vitor Reis simplesmente levou o jornal catalão à loucura depois da vitória do Girona contra o Barcelona, e não foi aquele hype vazio, não. Foi atuação absurda mesmo. Ele liderou em todas as ações defensivas ali do jogo, foram 14 no total, com 10 cortes, teve bloqueio, teve interceptação, teve desarme. E um detalhe importante aqui do Vitor Reis, né? Ele não foi driblado nenhuma vez. Isso aqui não é só aquela estatística que os caras usam no Twitter, não, viu? Isso é perfil de zagueiro que, pô, domina a área, que tem uma leitura de jogo absurda. E o mais louco, ele não foi só aquele zagueiro rebatedor de bola. O gol da virada do Girona ganhou, foi 2-1, eu não sei quanto foi o jogo. Eu vi tava 2-1. Exato. 2-1, né? O gol da virada nasce justamente de uma pressão dele no campo ali ofensivo do Barcelona. Ele intercepta o lateral e gera o lance da vitória, ou seja, ele defende e ainda participa da construção do ataque. Vamos falar real, já o Manchester City pede ele de volta, hein? E aí você vê que, nossa, 40 milhões de euros no zagueiro do Palmeiras, pergunta se não vale. Será que não tá valendo? Finalmente está se mostrando aí a que veio o Vitor Reis na Europa. E vamos falar real, né? Quando o jornal catalão chamou ele de imperial e uma máquina de ganhar duelos, foi assim que o jornal catalão mencionou o Vitor Reis, tá? É porque ele amassou mesmo. Ainda você tem um jogo contra o Barcelona, onde qualquer erro ali, cara, é brutal, é um contra-ataque muito rápido, é uma atuação de tirar o chapéu, né? O Palmeiras formou mais um zagueiro de elite, e quanto mais ele cresce lá fora, né, mais reforça também a imagem do Palmeiras como fábrica de revelar jogadores hoje, né? Forte fisicamente, inteligente taticamente, o moleque é útil com bola, sem a bola. E, enfim, lá na frente deve virar mais dinheiro ainda para o Palmeiras também numa futura negociação, e respeito internacional, isso é o mais importante também, né? Eu até dei uma olhada aqui, Barcelona completaço, Lamine Yamal, Rafinha, De Jong, Dani Olmo e os caramba, e ele foi o grande destaque, né? E essa semana, inclusive, acho que antes de ontem, alguma coisa assim, eu cheguei a retweetar o corintiano falando do Breno Bidon e do André, que o Corinthians vai pagar uma porcentagem da arena com a venda dos dois, né? E, mano, os dois são ótimos jogadores, mas eu até zoei isso, falei, nossa, é bonitinho eles achando que o Corinthians vai vender bem jogador, que eles não fazem isso, né? O Palmeiras vendeu o Vitor Reis como zagueiro melhor do que muito provavelmente todos os atacantes que o Corinthians e o São Paulo venderam, véio. O São Paulo vendeu alguns atacantes, alguns jogadores de meio muito mais barato do que o Vitor Reis, que é zagueiro. O Corinthians também fez isso, né? Sempre tem aquele negócio, né? Surge qualquer um, vai vender igual Estevão, vai vender igual o Ender, que não vende, né? Já o Palmeiras consegue números absurdos com o zagueiro. E aquilo não é só porque é uma vitrine, né? É claro que ajuda. Hoje o Palmeiras virou uma vitrine, tem respeito no mercado, mas é porque os caras entregam, porque não adianta nada os caras comprarem e chegar lá, a molecada não entregar, né? Se o Vitor Reis chega lá e passa vergonha, já começa a acender um alerta. Pô, talvez zagueiro não seja muita dos caras. Tanto que no City ele chega a jogar um pouco, né? Acaba sendo emprestado para ter mais rodagem. E aí, provavelmente, depois dessa temporada, deve voltar e ganhar mais minutos, né? O Guardiola elogiou bastante ele também, até quando ele chega. E depois a gente lembra que teve até o Abel falou, né? Que teve uma conversa com os caras para falar sobre o Vitor Reis. Então, é um cara que foi analisado, assim, desde que estava muito ali na base. Tem uma história legal também, né? Que ele vinha e voltava, assim, todos os dias, porque ainda não tinha alojamento, por causa da idade dele, né? Tem um certo limite aí que o clube pode dar alojamento para
os meninos. Então, assim, ele fez uma correria absurda, subiu no Palmeiras, acabou jogando pouco, mas o que jogou chamou muita atenção, especialmente que meteu o gol no Corinthians, né? Aquele jogo contra o Corinthians foi muito importante para ele também. E é isso, a base do Palmeiras vai somando revelações em todos os setores, né? Do atacante ao zagueiro, não fica só limitar aquele ponta, rabiscador que sempre o futebol brasileiro revela, né? A gente revela hoje em todas as posições. E uma coisa que me chamou muita atenção nele é que ele perde a posição, não é que ele perde a posição, né? Eu fiquei até impressionado. Pra você ver que é por isso que a gente não trabalha com futebol, né? No futebol, porque a gente acha que a gente entende. Eu fiquei meio indignado. Eu falei, ele perdeu a concorrência, abre aspas, pro Kusanov, né? Abdukodir Kusanov, que é um zagueiro do Uzbequistão. Ele foi contratado junto com o Vitor Reis. Aí o Vitor Reis foi emprestado, o Kusanov ficou. Hoje é o destaque do Manchester City. Destaque do Manchester City, tem 21 anos de idade, e ele faz a dupla de zaga ali, junto com o, acho que é Guerri, alguma coisa assim, que é um outro zagueiro também que foi contratado pelo Palace agora, começo de ano, pelo City. Então, cara, olha aí, eles estão formando uma trinca de zagueiros, né? O Vitor Reis emprestado, mas já mostra que o Palmeiras acerta muito nessa formação de jogadores, né? Quando você sai daqui, você vê que tem pedigree, você vê que os meninos é bom, e o Palmeiras, por isso que você vê, né? Faz muito mais sentido você ter a melhor base do mundo, dá para se dizer hoje. O Palmeiras tem a melhor base, se não a melhor, talvez a mais lucrativa do mundo. Faz muito mais sentido você apostar num Kevin, num Vitor Reis, num Luiz Guilherme, do que, sei lá, ficar botando dinheiro em Facundo Torres, sabe? Botar dinheiro num... Atuesta, ficar botando dinheiro em aposta, sendo que você tem os melhores, você é a mãe formadora aqui do Brasil, né? Você é o time que mais forma no Brasil, que melhor vende. Então faz cada vez menos sentido o Palmeiras buscar aposta, até traçando um paralelo hoje aqui. Se você olhar, você tem cada vez menos apostas externas do Palmeiras hoje. O Palmeiras fez uma limpa, né? Nas suas apostas, se pegar dos jogadores que saíram esse ano, você tem hoje basicamente de aposta mesmo, que o Palmeiras contratou, você tem o Giai, o Jefté e o Emiliano, né? Se você pegar a molecada que tá ali, o resto é tudo molecada interna do Palmeiras mesmo, que é o Alan, né? Que é o... Como é que é o nome dos volantes lá? O Larson. Você tem mais molecada hoje interna, né? Pacheco. Você tem mais molecada hoje interna do que as apostas externas. Isso é muito certo, né? Porque, pô, olha o benchmark que o Palmeiras tem hoje, né, cara? Pra vender as suas crias, né? O Kevin também até deu uma olhada aqui, ó, nas últimas 9 partidas dele pelo Fulham, ele participou de 5 gols aí, né, entre assistências e gols, assim, e tá liderando vários números lá no Fulham também, aí tá tipo, ó, 31 minutos ele entrou no último jogo, já também acabou com o jogo, fazendo gol e tudo, e é um menino que teve esse processo de jogar um pouquinho no profissional aqui, depois foi se destacando e agora já foi pra Premier League, e aí você pensa, né, o cara chega às vezes num time mais fraco, é difícil ele se destacar, porque ele quando ele tiver as poucas oportunidades, ele tem que fazer alguma coisa. E ele tem feito, né? Tanta parte do drible, tem o pessoal dos edits já. Inglês gosta de edit também, né? Os caras piram assim nos lances do drible, mas ele também tem feito gols, tem chamado muita atenção e logo provavelmente também vai para algum clube maior aí, um clube com mais dinheiro, o Manchester City da vida, ou até mesmo outros times de outros países. E aí vai rendendo dinheiro pro Palmeiras, né, cara? Vai rendendo dinheiro e esse lance também, o mais importante de deixar o nome bem falado, né? Todo mundo vai saber de onde o moleque veio. É isso aí, deixa nos comentários aí o que você pensa a respeito de Vitor Reis. O Palmeiras vendeu muito bem, pelo menos o risco ali travou muito bem e agora o zagueiro começa a mostrar resultado que todo mundo estava esperando dele. E senhores, antes da gente ir para o nosso próximo assunto aqui, o Palmeiras batendo recorde, deixa eu te dar útil de verdade, sem enrolação. Todo mundo aqui sabe que dirigir no Brasil é quase uma prova de resistência mental. É multa, é IPVA, é licenciamento. E quando você tenta resolver, o sistema te trava inteiro. O site não abre, você perde horas e horas de vida ali tentando resolver isso aqui. Às vezes tem que pegar fila, mas fica tranquilo que a gente vai te ajudar e vai resolver o seu problema. Nós não. O Gringo vai simplificar isso para você. Você pode, no app do Gringo, resolver tudo isso em poucos cliques. Dá para você parcelar IPVA, multa e licenciamento em até 12 vezes. Consultar a situação do veículo e deixar a sua CRLV e a sua CNH digital organizado, sem aquela bagunça, sem aquela burocracia. Então baixa o seu app do Gringo agora aqui, ó, nesse QR Code que está embaixo de mim aqui, ou no link da descrição, ou link fixado nos comentários. Baixa agora, você não paga nada, é de graça. É literalmente abrir o celular e resolver e seguir a vida, sem fila, sem estresse, sem perder tempo com burocracia. Baixa grátis aqui, ó, pelo
QR Code na tela, link na descrição ou no comentário fixado e deixa essa parte chata aí no automático que o gringo resolve pra você. Sem contar que começo de ano agora é complicado, ó. Eu sei que você tomou uns Danone no carnaval. Se você não tomou uns Danone, você deu uma viajada, você curtiu um pouquinho, caixa dá aquela apertada. Então aproveita para parcelar o seu IPVA agora. E não é só IPVA, tá? É multa, licenciamento, tudo em até 12 vezes. Deixa o teu ano tranquilo aí para você controlar seu fluxo de caixa e ainda consultar os seus documentos lá, CRLV, CNH, tudo no app do Gringo. Baixa agora, é de graça, QR Code, link fixado na descrição e nos comentários. Baixa agora o app do Gringo, porque ele é o melhor amigo do motorista e vai te tirar da burocracia. Fechado, senhores, tamo junto, Gringo, o amigo do motorista. E vamos falar agora do Palmeiras virando uma potência financeira. Já é uma potência financeira, mas virando ainda mais uma potência financeira. Vamos falar de uma coisa agora que muda o jogo fora das 4 linhas, que é o Palmeiras, que fechou 2025 com quase 1,7 bilhão de faturamento. É bilhão, meu amigo, de faturamento. Para você ter noção, isso é mais do que 400 milhões acima do recorde anterior. Em 4 anos, a receita ela praticamente dobrou a receita do Palmeiras. E aqui vai a leitura que pouca gente faz, né? Aqui não é só ganhar dinheiro, é ganhar a previsibilidade. O clube que ele fatura alto, ele não precisa vender jogador no desespero. Ele não precisa fazer aposta maluca. Ele consegue negociar ali em posição de força, né? Por exemplo, agora com o Nino, por exemplo, agora com o Arias. E o superávit acumulado aqui até novembro, ele já passava de 283 milhões. Isso significa um caixa mais saudável para o Palmeiras, tanto que isso até justifica o Palmeiras fazendo os investimentos agora no Arias, né? E teve gente falando que o Palmeiras não tinha dinheiro, cara. Ó, gente, eu entendo algumas críticas, mas tem umas coisas que são faladas, que saem, que a rapaziada acredita ainda. Tem que tomar muito cuidado. E o caixa tá saudável, né? Ele dá liberdade aí para você pensar o futebol no médio prazo. Palmeiras hoje ele não é só um time vencedor, né? Tá batendo na trave aí nos últimos anos, é fato, mas é um time vencedor e é um projeto empresarial pesado. Enquanto aí muito clube ainda tem aquele lance da venda emergencial, você falou muito bem do Bidon agora, né? Que o Corinthians deve vender o almoço para comprar a janta. O Palmeiras começa a escolher quando vender e quando investir. E isso é o que muda totalmente o nível de competitividade, né, cara? O que muda totalmente a sua previsão de futuro, o quanto você consegue trabalhar bem aí no longo prazo. E ano passado poderia ainda ser mais ainda se a gente tivesse tido alguns títulos, né? Pelo amor de Deus. Era um brasileiro, uma Libertadores. Muito embora, né, aonde a gente chegou, tanto na Libertadores quanto o brasileiro, paga-se, né? Algum valor, não é um valor tão alto quanto o do campeão, mas paga um bom valor. Então, por isso que é importante. Eu sei que é frustrante você chegar numa final e perder, você ir bem no campeonato, depois acaba perdendo, mas pensando nessa questão é importante. Então, mesmo em anos que você não ganha títulos, é importante você chegar, né? Competir e em algum momento você acaba ganhando, até porque a gente está falando aí de pelo menos os últimos 10, 11 anos aí, títulos quase todos os anos, acaba sempre pulando 1 ou 2 no máximo, né? Então, o Palmeiras tem se consolidado nessa questão aí, muito pela competitividade, né? Tiveram anos que o Palmeiras não investiu tanto e foi meio que aquele famoso tirar leite de pedra, né? O elenco mais curto, o elenco mais limitado, e aí encaixou, acabou sendo campeão. Tiveram anos com mais opções também, ou ano passado que tinha opção e acabou não ganhando. E eu acho que esse ano aqui, ele meio que contempla tudo, né? Você tem bastante opção, você tem o elenco que já está há algum tempo jogando junto, né? Não está o tempo ideal, mas está há algum tempo. Muita gente já se conhece bem. E o técnico há muito tempo, né? É verdade que a gente tem várias críticas ao Abel, mas querendo ou não, é o trabalho mais longevo do Brasil aí, e isso pode contar muito. E buscar, né, esses títulos importantes. A gente tá falando do Paulista agora, o Paulista é complicado, né, que ele gasta um tempo absurdo, um estresse, porque você quase sempre vai chegar numa final contra rival, e paga muito mal, né? Então por isso que é bom. Claro que é legal você ganhar a Paulista para dar confiança, mas não adianta. O que vai pesar lá no final são os títulos, esses do segundo semestre mesmo, né? Mas a parte administrativa é o que eu sempre falo aqui, né? A gente fala de valores que provavelmente nunca vai passar pela nossa mão. Se passam uns valores desses na minha mão, acho que eu fico até com medo, eu não sei nem o que fazer com o dinheiro. E o Palmeiras tem administrado muito bem, né? E aí realmente Palmeiras falar que o Palmeiras está sem dinheiro aí realmente é um negócio meio complicado, né? Se o Palmeiras tá mal de dinheiro, eu tô lascado então, velho.
Então, cara, ó, e para você ter noção aqui dos valores, né? Tô trazendo os valores para vocês. O campeão da Copa do Brasil, por exemplo, ele embolsa mais de 77 milhões pelo título, mais de 77 milhões. E aqui da Libertadores, né? A equipe que é campeã, ela recebe 24 milhões de euros, que é aproximadamente 136 milhões de reais. Foi o Flamengo, né? Infelizmente, né? E enquanto o Palmeiras ano passado ficou com 7 milhões de euros, 39 milhões de reais, ainda assim é uma grana boa, né? Dá para você pagar algum jogador que você investiu mal aí, tipo um Emiliano Martins, né? Dá para você pagar. Enfim, Palmeiras com o vice ainda ganhou também, mas, cara, vale lembrar o quão, inclusive os caras estavam fazendo comparativo esses dias, né? O quanto é pago na Argentina, as premiações, os patrocínios e o quanto é pago no Brasil. Cara, eu não vou ter os números na ponta da língua aqui, mas é de uma brutalidade. Os caras estavam comparando o patrocínio do Flamengo com o do River, que são os mesmos patrocinadores. É uma bolha, assim, inacreditável. O Brasil larga muito na frente na questão financeira. Então, o Palmeiras observar com mais carinhos aí para converter título esse ano, cara, vai faturar muito pesado. E vamos falar agora da multa da Conmebol, tá? O Palmeiras teve um erro bobo agora. Teve uma multa, uma notícia que parece pequena, mas diz muito aí de detalhe de bastidor, tá? O Palmeiras foi multado em cerca de 365 mil reais por atraso ali em protocolo na final da Libertadores. Cara, parte dessas multas ali, elas foram aplicadas pelo atraso do retorno ao gramado depois do intervalo, tá? E teve também por atraso no protocolo de entrada em campo ali antes do início do confronto. Enfim, esses atrasos de entrada no gramado, eles acabam acarretando em valores muito grandes. Curioso, né, que a Conmebol, ela põe umas multas tão altas para os negócios, não digo tão bestas, né, mas é impressionante como elas são rígidas em algumas coisas, já com outras, né? Já com outras, a rigidez ela não é a mesma coisa, né? Até verifiquei aqui a multa do Cerro Porteño naquela ocasião lá com o Luigi foi de 50 mil dólares, né? Então você vê como que é esse peso. E é complicadíssimo, né? Acho que o Palmeiras também tomou uma multa, acho que por racismo daquele que foi o torcedor, né? Que o Palmeiras, eu não sei como ficou isso, mas o Palmeiras, inclusive, entrou na justiça pro torcedor pagar, e que se o Palmeiras ganhar, esse cara tá bem lascado, né? Mas que dava papo de 200 e poucos mil, assim. Mas o clube brasileiro sempre tá ali na mira dos caras, né? Não pode vacilar, tem que tomar cuidado mesmo. Porque, claro, é injusto pra caramba. De fato, você atrasa, a Leila chegou a falar sobre isso, né? A multa por atraso ser maior do que multa por uma parada tão séria que é crime, né? Tipo, ser atraso do campo é mais caro do que um cara que cometeu um crime ali e tal. Então é bem discrepante, é bem incoerente, assim. Só que o clube brasileiro tá sempre ali na risca dos caras. Se vacilar, toma mesmo. E que dia desgranhento, né, cara? Dia para esquecer mesmo, né? Perde a final, toma multa, pelo amor de Deus, velho. É roubado, né? Porque era pro Pulgar ser expulso enfim, tudo que não podia acontecer ali aquele dia aconteceu, mas vocês reparam aí que outro crime também, o Palmeiras tinha que ser multado porque não chutou, né? 90 minutos no gol, né? Eu acho que tinha que ter uma multa aí, ó. Não praticou futebol na final da Libertadores. Mais uma multa de 360 mil. Combatividade, né? Exatamente, falta de ânimo, não chutou a gol. Inclusive, eu sou a favor de ter uma multa para o jogador. Passou 90 minutos sem chutar no gol, é multa também, mas essa aí devia ter para o jogador. E, senhores, deixa aí nos comentários, lógico, o que você pensa a respeito aí dessas multas, né, do Palmeiras a respeito da final da Libertadores, como é bom, muito rígida a questão do horário aí, do protocolo. E vamos falar de Nino, tá? O Palmeiras já trabalha com uma data para ter o Nino, já trabalha com uma data. Vocês sabem que a negociação é difícil, e, ao que se diz, o Nino não deve chegar agora. O Nino não deve chegar nessa janela. O Zenit não quer liberar agora porque está brigando por título russo e não abre mão do zagueiro na temporada. Só que aqui está o detalhe importante, né? O Palmeiras não desistiu. A ideia é tentar viabilizar a chegada em junho. A gente está no meio de fevereiro, né? Fevereiro, março, abril, maio. Você tem aqui 4 meses para você trabalhar essa chegada. Palmeiras já avançou com o staff do Nino, tá? A gente adiantou isso aqui para vocês em outros vídeos, inclusive pergunta se vocês têm alguma informação do Nino. Aí a importância de vocês acompanharem nosso canal no YouTube, rapaziada. Tem informação do Nino aqui que a gente soltou, que os caras estão dando agora na televisão. A gente soltou essa informação aqui com 7 dias de antecedência. Então aqui você consegue pegar em primeira mão. E o detalhe é que o Palmeiras não desistiu, tá tentando viabilizar a chegada, já tem um alinhamento com o staff do jogador, chegou a mandar um emissário lá em Abu Dhabi para destravar a negociação, não rolou, mas a diretoria mantém ele como plano A para a zaga
principalmente depois da saída do Mikael. E isso mostra aí até uma certa maturidade do Palmeiras no mercado, né? Antigamente, o clube brasileiro ou pagava o que pediam ou ele largava a mão. Hoje o Palmeiras joga meio que um xadrez ali com o Zenit. Ele tenta fechar agora para receber depois. E espera o momento certo aí para trazer o zagueiro. Se vier em junho, ele chega pronto ali para a parte decisiva da temporada, se bem que essa temporada tudo está sendo já decidido cedo, né? Você vê que o Palmeiras aí, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, está tentando engrenar para engatar uma marcha e somar ponto, né? Somar ponto nessa gordurinha que os times ainda estão se ajustando com o estadual. Então, o Nino chegaria para uma parte decisiva da temporada. Enfim, eu sou do seguinte pensamento: é melhor esperar o cara certo do que trazer qualquer zagueiro só para dizer que você contratou. Porque eu vi que também já tem gente falando, 14 milhões no Nino não é caro. Aí você contrata um zagueiro desconhecido de uma liga periférica, a torcida vai reclamar de novo. Eu sou a favor do seguinte porém. O zagueiro topa o projeto, o time topa vender, mas tudo bem, não vai liberar agora. Cara, beleza, espera, mas traz o cara certo. Traz o cara que você já conhece, aquele cara gabaritado, aqui no Brasil conhecido, já foi líder, já ganhou título, o Nino já foi convocado, né? Se eu não tô falando groselha. Já foi convocado. Enfim, aqui é o tiro certo, você só precisa ter paciência, né? E inclusive, esse zagueiro que viria de liga periférica geralmente também é caro, né? Não é um cara que vem de graça, então você gasta assim, um dinheiro também em algumas coisas que você é. O Nino tem 28 anos de idade, então a gente tá falando de um jogador aí, não sei quanto o Palmeiras conseguiria fechar a parte contratual, que a gente viu alguns recentes aí fechando em 3 anos, depois que o Palmeiras errou alguns de 5 anos, né? Mas vamos imaginar que acerte aí por 3 anos. É um jogador que provavelmente daria muito certo e depois renovaria. E pensando no futuro, pensando em pós-Gustavo Gomes, né? Pra gente não ficar ali desolado ou correndo atrás depois que ele for embora. E tem isso, o time hoje, né? A gente viu que a zaga tem aos poucos se ajeitado. Tem alguns erros ainda, claro, alguns jogos que a gente vai lembrar, claro que o do Novo Horizontino não dá para esquecer, muito embora o time foi meio mexido aqui lá, mas acho que o próprio jogo contra o Atlético Mineiro também, né, tem um pouco disso, daquela falta de segurança, que a gente poderia ter saído com a vitória lá do jogo contra o Galo. Então tem alguns jogos ali que colocam uma pulga atrás da orelha, mas também tem alguns jogos que passaram bastante segurança, né? Contra o Corinthians, o que tá acontecendo aí? Tá mutado. Eu vou te lançar uma pergunta aqui, você responde ela no ar. Ela está na caixinha de pergunta. Tá invertido, né? Você não consegue ver, né? Não, dá certo, tá certo. Dá certo? Lê aí e responda. É a primeira pergunta, a primeira caixinha de pergunta no YouTube, vai. Ao invés de Nino, não seria... Deixa eu gravar pro cara ver que eu tô gravando. Ó. Peraí. Olha lá, ó. Meu irmão, a sua pergunta vai ser respondida lá no YouTube agora, ó. Peraí, ó. Tá filmando eu, mas é porque a pergunta tá pro Erlo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Você vai aparecer aqui, ó. Aí, ó. Mas lê aí. Vai lá, dá pra você ler? Não dá agora, mas eu já tinha lido, né? Que se ao invés de Nino seria melhor Alexandre Barbosa. Gosto dos dois. Eu acho que os dois são dois zagueiraços. Eu acho que o Barbosa é um pouquinho despirocado, um pouquinho na cabecinha, mas nada absurdo também. Mais o cara que chega firme. Mas eu sou mais Nino. Pensando em futuro, pensando em continuidade, eu gosto mais do Nino. E assim, não que se vier o Barbosa eu vou reclamar, não, acho que os dois têm um nível ali até parecido, também 2 campeões aí, né, de Libertadores, o Barbosa brasileiro, mas eu acho que valeria a espera pelo Nino sim, porque se tiver, tem que ter certeza também, né, de fato, meio do ano, tá tudo certo, vamos trazer, beleza, né, porque também não pode ser ficar contando com isso, chegar lá no meio do ano, os caras encrespam, aí você fica aquele desespero, né? Fica aquela correria no meio do ano, atrás de outro zagueiro, de outro nome. Então, tendo a certeza, eu iria de Nino. Mas o Alexandre Barbosa é muito bom. E outros detalhes ali, o Igor Rodrigues farmou seguidor pra caramba com outras coisas ali do Alexandre Barbosa, hein? Com a peça dele, né? É verdade mesmo, eu vi isso aí. Mas ele é bom, ele é zagueiro catimbeiro, né, cara? Ele é zagueiro provocador, ele é meio maluco, ele bate, ele provoca. É aquele zagueiro, o famoso zagueiro raiz, também não reclamaria, não. Eu vou na tua. Se você tem o Nino, se você tem a confirmação do Nino, Nino, tamo fechado, tá tudo certo, é só você aportar aqui no Brasil que nós estamos tudo. O aperto de mão está selado, então é você, tá? Então é você. Comigo não teria muita conversa, não. Mas o Alexandre Barbosa é aquele velho
É o império do Botafogo desmoronando, né? Botafogo tá numa feirinha de quinta-feira lá, que ele tá vendendo todo mundo a preço de banana, tá desesperado. E ele, não sei se ele renovou com o Botafogo, não tem essa informação. Ele tava para renovar, ele disse que ele queria sair para jogar num time vencedor, falou que se ele fosse sair, né? Isso aí deu um indício, a torcida ficou até puta com ele, né? Mas ele deu esse indício sim, de falar, se não tiver impasse, se o time ficar nessa liquidação maluca aqui que tá, eu vou querer sair. Ele deixou isso bem claro. Só que, se você tem a certeza do Nino, eu acho o Nino mais zagueiro que ele, tá? Acho o Nino mais zagueiro que ele, mas eu não dispensaria também não, acho um bom zagueiro. Tem algo a complementar aí? Até a vida da renovação, cara, não saiu nada tipo confirmado. Ele estava encaminhado, mas não saiu nada confirmado. Seria até 2029, mas está esbarrando em alguns detalhes ainda. E já está se alastrando bastante, né? Eu vi até algumas notícias aqui de 2 semanas atrás, outras lá do meio de janeiro. Tá enrolando um pouco, então não sei não, viu? E mesmo se renovar, né? Às vezes renova exatamente para poder vender bem. Então, assim, eu acho que se for do interesse do Palmeiras, eu deixaria pelo menos stand-by, pelo menos a famosa consulta, né? O som dos supermercados que a gente sempre traz por aqui, a palavra que a turma odeia que a gente usa, mas às vezes a gente tem que usar mesmo. Sondaria, pelo menos, para entender a situação, né? É isso então, senhores. O que vocês pensam a respeito? Muita informação, muitas notícias para vocês aqui, muita resenha também, entretenimento. O que você acha, cara, a respeito dessas notícias que nós trouxemos do Palmeiras? O Palmeiras só contando com o Nino pro meio do ano, aí vai anunciar hoje. Já pensou? Aí quebra nós, hein? Eu não ia reclamar, não. Já pensou? Tem muito dessa, né? Aí o Palmeiras pega e anuncia hoje. Não, ia achar ótimo ter errado, mano. Mas infelizmente acho que vai ficar mais pra frente mesmo. É isso então, meus amigos. Ó, falamos aí de Nino, falamos de faturamento do Palmeiras, foi a multa da Conmebol e Vitor Reis também brilhando na Europa. O que você pensa a respeito? Se você chegou até aqui, deixa o like, cara. Se você chegou, é muito importante. Deixa o seu like, para o que você tá fazendo. Tá lavando louça, tá levando o cachorro para passear, tá fazendo churrasquinho que hoje é feriado. Deixa aquele like maroto, é muito importante pra gente. Você que gostou do nosso vídeo, agregou para você, te fez sentido, você segue nós agora, se inscreve no canal, que eu garanto que você vai gostar dos nossos próximos conteúdos. Valeu, abração para vocês, bom feriado, bom fim de carnaval, que amanhã a Labuta volta para nós novamente. Valeu, senhores, estamos juntos, um abração para vocês e até o próximo vídeo.